Sabe por que eu tô parado? Porque a aula é de estática. Salve, queridos do Mundo Edu! Essa aula de hoje a gente vai tratar, na verdade, sobre a famosa estática, condição de equilíbrio estático. Vamos começar a tratar sobre esse assunto aqui. Quando a gente fala em estática, a gente vai remeter, a gente vai voltar lá na primeira lei de Newton. O que significa a palavra estática? A palavra estática significa repouso. E de acordo com a primeira lei de Newton, existe uma situação, existe uma condição que prova pra gente por que os corpos estão em repouso. A condição é que a resultante das forças seja zero. Quer dizer, todo o corpo que estiver em repouso, a resultante das forças sobre ele vale zero. Ou tu pode inverter, se a resultante das forças é zero, o corpo obrigatoriamente se encontra em repouso. Vale lembrar que essa condição de equilíbrio estático, essa condição de repouso que vem lá da primeira lei, é a chamada condição de equilíbrio da partícula. Lembra o que é uma partícula? Não. Porém, a gente vai começar a tratar a estática aqui sobre um outro ponto de vista. A gente vai fazer um estudo agora aqui de outros corpos que são chamados de alavancas. E agora fica uma pergunta. O que são as alavancas? Não sei. Alavanca é aquilo que serve para alavancar. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. As alavancas, na verdade, são ferramentas que nós usamos no dia a dia para facilitar algumas atividades. Alavancas são corpos extensos e esses corpos extensos, eles têm um ponto fixo. Se a gente aplicar uma força nesse corpo extenso, automaticamente esse corpo vai apresentar um movimento de rotação e essa rotação serve para alavancar os corpos. Um exemplo típico de alavanca, que é uma ferramenta para o nosso dia a dia, é a nossa perna, é o nosso braço. São corpos extensos em que tem pontos de rotação, pontos fixos, como o joelho, como o cotovelo, bacia, tornozelo. Tudo isso são pontos de rotação das alavancas. E aí servem para facilitar atividades nossas do dia a dia. Imaginem se não tivéssemos joelhos e cotovelos. O que seria da gente? Abatido, desmotivado, mas este é Joseph Clement! Não só pernas e braços são as alavancas. Alicates, gangorra, tesoura, qualquer ferramenta que tu use no teu dia a dia e tenha esse movimento de rotação, movimento de giro, isso são classificados como alavancas. Nessas alavancas, a gente vai chamar esse movimento de rotação de torque. O torque, a capacidade de rotação das alavancas, depende de dois fatores que tu tem envolvido a alavanca. O primeiro fator é a força que tu aplica nela. E o segundo fator é a distância que tu aplica a tua força em relação ao ponto fixo da alavanca. São esses dois elementos que vão te dar a capacidade de rotar, girar uma alavanca. Essas alavancas, elas podem ser classificadas em três tipos. A primeira alavanca é chamada de interfixa. Ela está sob a ação de duas forças e entre essas duas forças existe um ponto fixo. Exemplo, gangorra, tesoura, alicate e no próprio corpo humano, o crânio é uma alavanca interfixa. O segundo tipo é a alavanca interresistente. A força resistente ao movimento fica entre o ponto fixo e a força que tenta mover a alavanca. Um exemplo típico disso é o carrinho de mão. No corpo humano, o nosso pé. Um terceiro tipo de alavanca que nós temos é também a alavanca intermotriz. A alavanca intermotriz é aquela alavanca que tu faz uma força para movimentar ela entre o ponto fixo e a força resistente.
Exemplo típico dessa alavanca, as pinças que as gurias usam para tirar os cílios. Cílio não, é sobrancelha, né? Tudo a ver. Um exemplo de alavanca interpotente no corpo humano é essa parte aqui, o chamado antebraço. As alavancas, apesar de estarem sob a ação de várias forças, existe também uma condição de equilíbrio. Essa é chamada condição de equilíbrio estático das alavancas. Mas aí que fica a questão, para essas alavancas estarem em repouso, mesmo sob a ação de várias forças, qual que é a condição? A condição é que os torques que estejam sendo produzidos nas alavancas, ou seja, as rotações que estejam sendo produzidas nas alavancas, estejam todas em equilíbrio. Várias forças tentam produzir rotações, mas essas rotações acabam entrando no equilíbrio que faz a alavanca ficar em repouso. Também vale a pena aplicar nas alavancas a condição de equilíbrio lá da lei da inércia, ou seja, a resultante das forças que esteja agindo sobre a alavanca tem que ser igual a zero. Mas o que vale lembrar é que essas duas condições elas têm que estar juntas agindo nas alavancas. Na prova do Enem, o que tu tem que saber é identificar os tipos de alavancas e saber qual é a condição de equilíbrio das partículas. Fica atento que esse conteúdo certamente vai estar na tua prova. Queridões, essa aula aqui nós fizemos uma breve revisão sobre a condição de equilíbrio estático da partícula e das alavancas. Não te esquece, lá nas partículas tu usa apenas condição de forças. Nas alavancas, condição de torques e condição de forças. Por hoje era isso, queridões do Mundo Edu. Segue focado nesse teu plano de estudos aí e vamos rumo ao topo do Enem. Tchau, tchau!